Olá pessoal, muito boa tarde a todos, que prazer receber vocês aqui. Eu estou em Fortaleza, no Ceará, aqui na Praia do Futuro, e eu vou, a partir de agora, inaugurar com vocês uma jornada que nos unirá durante o mês de outubro, esse finzinho de setembro e o mês de novembro, em que diariamente eu estarei aqui com vocês, trazendo dicas de direito tributário e direito constitucional. Me programei para trazer 200 dicas para vocês em cima de assuntos que caem nas provas. E a gente vai começar hoje com as dicas de número 1 a 5. Só tema top que pode cair em prova. Estou eu aqui pegando uma piscininha na Barraca Crocobit, na Praia do Futuro, em Fortaleza, tomando uma Skol. E falei, vou começar essa jornada com a melhor energia positiva do mundo para compartilhar com a rapaziada que está estudando, que está dando sangue para conseguir a aprovação, uma série de informações importantes que eu tenho certeza que Papai do Céu vai abençoar, e eu vou fechar as questões da sua prova nessa jornada de 200 dicas. Nas provas do exame de ordem anteriores, a gente fez essa mesma maratona. E eu acertei várias questões com vocês, várias. O que eu recomendo a você é que tenha um caderno, pegue a sua caneta e comece a numerar as dicas, uma a uma. E a gente vai ter 200 dicas de provas. Eu tenho certeza que o bom Deus vai nos honrar, o seu esforço e o meu esforço, e a gente vai falar de muita coisa que certamente vai cair na sua prova. Tudo bem? Nessa live de hoje, eu vou começar com 5 dicas importantes. 3 de constitucional, 2 de tributário. A gente vai combinar o seguinte: a dica de número ímpar, 1, 3, 5, 7, 9, sempre vai ser de constitucional. A dica de número par sempre vai ser de tributário. Então, sempre que a gente estiver numa dica número ímpar, é uma dica de constitucional. Sempre que a gente tiver com uma dica de número par, é uma dica de tributário. E nós faremos 200 dicas e o seu caderno vai ficar maravilhoso. E eu tenho muita fé que quando você abrir a sua prova, você vai fechar todas as questões. Tudo bem? Então, sem mais delongas, anote aí o tema da dica de número 1. Número 1, direito constitucional. Número 1, direitos fundamentais. Direitos fundamentais e direito de associação. Direitos fundamentais e direito de associação. Ponto. Suspensão e dissolução forçada. Suspensão e dissolução forçada das associações. Eu vou repetir. Tema de número 1 é em direito constitucional, direitos fundamentais e liberdade de associação. E o ponto específico da dica 1 é suspensão e dissolução forçada das associações. Moçada, vamos lá. Comecemos essa dica. A Constituição abriga no artigo 5º, lá no seu rol de 78 incisos, uma série de direitos e garantias fundamentais que foram conquistadas por todos nós ao longo da evolução histórica do processo afirmativo dos direitos humanos.
Muitos dos direitos que ali se encontram no artigo 5º, na tábua de incisos, são direitos de primeira dimensão, direitos de liberdade. Dentre esses, a gente encontra o direito de liberdade de associação, a liberdade de nos reunirmos, nos associarmos e, instituindo uma entidade privada de caráter associativo, buscarmos, unindo esforços, capital, tempo, maior êxito em certos propósitos, que talvez, se estivéssemos agindo individualmente, não alcançaríamos o mesmo êxito. A liberdade de nos associarmos, de instituirmos uma associação privada, é assegurada na Constituição, no artigo 5º. E no artigo 5º, a partir do inciso 17, a gente vai encontrar a proteção constitucional ao direito de todos nós de podermos nos associarmos independentemente de autorização do Estado. Eu não preciso de autorização do Estado para me associar. Ninguém pode ser proibido de se associar. Ninguém depende de uma autorização estatal para se tornar associado. E se associando, ninguém pode ser obrigado a se manter. Eu sou livre, independente de autorização estatal, para, junto com os meus pares, constituir uma associação, me manter associado e, no momento que me for oportuno, me retirar da associação. Então, existe essa proteção constitucional ao direito de todo ser humano de se associar, se manter associado e se retirar livremente da associação, independentemente de autorização do Estado. Instituída uma associação, o que não se pode fazer se for para fins de caráter paramilitar, não sendo uma associação, a entidade de caráter paramilitar, sendo para todos os fins lícitos, é pleno o direito de associação. Instituída uma associação, entra a questão aqui da dica número 1, que nos interessa. Entra a dica número 1, que nos interessa. Pode o Estado ordenar a suspensão das atividades de uma associação? Poderia a sua associação ter as atividades suspensas por uma ordem do Estado? O Estado não pode impedir que a gente crie uma associação. A gente não depende da administração pública autorizando para que possamos instituir e colocarmos em andamento a atividade associativa. Poderia o Estado suspender a nossa associação? Indo além, pode o Estado determinar a extinção de uma associação? Essa é a questão que pode cair na sua próxima prova. Pode o Estado determinar compulsoriamente, forçadamente, a suspensão ou a extinção de uma associação? Bom, moçada, atenção para a resposta de prova. A administração pública, o Poder Executivo não podem. A administração pública, o Poder Executivo não podem. Só se admite a suspensão ou a extinção compulsória de uma entidade associativa em razão de decisão judicial. É necessário decisão judicial. Tem que ter uma intervenção do Poder Judiciário. Somente mediante ordem judicial se pode determinar a suspensão da atividade que é exercida no campo de uma liberdade plena e é acautelada no rol dos direitos fundamentais, protegidos no artigo 5º da Constituição. Nesse linear, você na prova vai marcar a letrinha que disser que somente mediante ordem judicial se pode suspender ou extinguir compulsoriamente uma atividade associativa, com um plus que não pode passar despercebido. Para o caso de extinguir, para o caso de extinção de uma associação, é imprescindível decisão judicial transitada em julgado. Então, cuidado com a armadilha em prova. Somente mediante decisão judicial transitada em julgado é que se pode determinar a extinção compulsória, dissolvendo a associação e encerrando em definitivo o seu ciclo de atividades. Tudo bem, meus amados? A resposta tem amparo
no artigo 5º, inciso 19 da Constituição. Artigo 5º, inciso 19 da Constituição. Então, é no artigo 5º, inciso 19, que você vai encontrar a previsão que somente mediante decisão judicial se pode determinar a suspensão ou a extinção de uma associação. E para dissolvê-la, a decisão tem que transitar em julgado. Ok? Bom, essa foi a dica 1. Direito constitucional. Direitos fundamentais e liberdade de associação. Suspensão e dissolução compulsória de entidades associativas. Vamos para a dica de número 2. Isso é número 2. É número par. Vamos de direito tributário. Direito tributário. Meus amados, anotem, por favor, o tema de número 2. Tributário. Tema 2. Tributário. Um brinde à sua aprovação. Tema 2. Tributário. Minha gente querida, anotem. Princípios tributários. Princípios tributários. Princípio da anterioridade. Princípios tributários. Princípio da anterioridade. Exceções e tributos de incidência imediata. Princípios tributários, princípio da anterioridade, exceções e tributos de incidência imediata. Esse é o tema de número 2, ok? Bom, só molhar aqui a cabeça que o sol bate e queima a testa, né? A gente vai ficando velhinho. Tio Pepe já tá ficando vovô, vou fazer 40 anos, moçada. Cabelo cai, a gente vai ficando carequinha. Deixa eu jogar uma água no couro cabeludo que o sol tá escaldante aqui, pera aí. Vamos lá. Alguns tributos, se criados ou majorados, podem incidir de imediato. Alguns tributos podem cair na sua prova. E na questão, esses tributos, se criados ou majorados, eles podem incidir de imediato. A gente fala de uma exceção total ao princípio da anterioridade, não se aplicando nem a cláusula temporal do exercício financeiro seguinte e nem a cláusula temporal do mínimo nonagesimal. Alguns tributos, se criados ou majorados, incidem na hora. Eu vou pacientemente falar para vocês quais são eles, para que você possa anotar e organizar o seu caderno. Posto, se cair na prova, o gabarito estará aí no seu caderno. Os tributos de incidência imediata. Se criado ou majorado um desses tributos que eu vou falar agora, você na prova vai responder que esse tributo incide de imediato, não se aplicando o princípio da anterioridade. Tudo bem? Bom, primeiro caso é o caso dos impostos extraordinários de guerra. Impostos extraordinários de guerra. Impostos que a União eventualmente crie para angariar recursos para o custeio das atividades de guerra. Se eventualmente o Brasil vier a se imiscuir numa guerra externa, evidentemente que precisará de recursos financeiros para o custeio da atividade bélica. E para que assim se faça, é possível a instituição de impostos extraordinários. Impostos extraordinários instituídos em razão de guerra externa incidem de imediato, meus amigos. Nem se aplica a regrinha do exercício financeiro seguinte e nem se aplica a regrinha do mínimo de 90 dias. Então, anote esse primeiro caso. Os impostos extraordinários de guerra que estão previstos no artigo 154, inciso 2. Anote, por favor.
os impostos extraordinários de guerra, que estão previstos no artigo 154, inciso 2, se criados, incidem de imediato. A previsão para essa incidência imediata, afastando o princípio da anterioridade, está no artigo 150, parágrafo 1º. É no artigo 150, parágrafo 1º, que vocês encontrarão a previsão de incidência imediata do tributo do artigo 154, inciso 2, imposto extraordinário criado para a guerra, ok? O segundo caso, você que veio para tributário, vou te treinar para pegar o 10, irmão. É a melhor matéria na segunda fase do exame de ordem há alguns anos. Vem feliz e sem medo. Eu vou te dar o 10. Basta você fazer sua parte e seguir a risco o treinamento. Não tem mistério. É a melhor banca, as melhores questões, a melhor prova. E eu fecho para você o programa todo. Pode vir sem medo que eu te treino para tirar 10. Volta. O segundo caso de tributos que incidem na hora é o dos empréstimos compulsórios. Empréstimos compulsórios criados para custear despesas de guerra externa ou calamidade pública. Também treino constitucional, tem um treinamento completo, tributário e constitucional. Empréstimos compulsórios para o custeio de despesas com guerra externa ou calamidade pública. São os empréstimos compulsórios do artigo 148, inciso 1. 148, inciso 1 da Constituição. Empréstimos compulsórios do artigo 148, inciso 1 da Constituição. Esses empréstimos compulsórios, obrigado pelo carinho, eu não estou conseguindo ler o seu nome, muito obrigado pelo carinho, viu? Fico agradecido pelo seu comentário, dando credibilidade ao meu treinamento. Obrigado. Então, vejam bem, meus amados, empréstimos compulsórios criados para custear despesas de guerra externa ou calamidade pública, se criados forem, incidem de imediato. Não tem que respeitar o mínimo de 90 dias e não tem que respeitar o exercício financeiro seguinte. Não faria sentido a Constituição autorizar a União a obrigar o povo a emprestar dinheiro para recuperar destroços de uma calamidade e mandar esperar 90 dias. Aquele povo atingido pela calamidade está em condições de desgraça. Eu tenho que ter o dinheiro agora. Não dá para esperar nada. É a solidariedade social. Então, empréstimos compulsórios criados para o custeio de despesas com calamidades públicas, assim como se criados para o custeio de despesas com guerra externa, são tributos de incidência imediata. É o segundo de 3 casos em que os tributos incidem de imediato. Primeiro caso, impostos extraordinários de guerra. Segundo caso, empréstimos compulsórios para calamidade pública ou guerra externa. A previsão, anote, na Constituição, de que esses empréstimos compulsórios incidem de imediato, ela também se encontra no artigo 150, parágrafo 1º. É no mesmo artigo 150, parágrafo 1º, que você vai encontrar a previsão da incidência imediata dos empréstimos compulsórios criados para guerra externa ou calamidade pública. Cuidado com a pegadinha. Eu estou falando unicamente de empréstimos para guerra ou calamidade. Cuidado na prova. Caso o examinador apresente no enunciado do quesito um empréstimo compulsório criado para o custeio de investimentos públicos urgentes e que atendam a um relevante interesse nacional, que são aqueles empréstimos do 148, inciso 2. Caso o constituinte, caso o examinador apresente os empréstimos compulsórios para investimentos públicos urgentes de relevante interesse nacional, não haverá exceção ao princípio da anterioridade. Os empréstimos para investimentos não foram excepcionados lá no 150, parágrafo 1º. Eles se submetem à regra geral do princípio da anterioridade. Se criados forem, não podem incidir no próprio ano.
só no exercício financeiro seguinte, e há de se respeitar o mínimo de 90 dias. Tudo bem? Então, exceções ao princípio da anterioridade, incidência imediata, impostos de guerra, empréstimos de guerra ou calamidade. E qual é o terceiro e último caso? Terceiro e último caso de incidência imediata. 3 dos 4 impostos federais extrafiscais. 3 dos 4 impostos federais extrafiscais. Esses 3 impostos federais extrafiscais, dentro de 4 que existem, que eu vou falar agora, se majorados forem incidência imediata, II, IE, IOF, II, IE, IOF, imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre operações financeiras. Não inclua o IPI. O IPI, imposto sobre produtos industrializados. Caso majorado seja, meus amados amigos, há de respeitar o mínimo de 90 dias. E a nova carga tributária, oriunda da majoração do IPI, só se aplica a fatos geradores que se materializem após 90 dias a contar da majoração. Nesse compasso, apenas 3, e não os 4, 3 dos 4 impostos federais extrafiscais incidem de imediato. II, IE, IOF. A previsão também se encontra no mesmo artigo 150, parágrafo 1º. Tudo bem? Fechamos o tema de número 2. Direito tributário, princípios tributários, princípio da anterioridade, exceções e incidência imediata. Estamos juntos? Bom, eu não vou falar da taxa de incêndio agora porque não é a pauta, mas tome cuidado, porque o precedente do Supremo na taxa de incêndio não mata a questão de mérito da taxa de incêndio. As pessoas estão dando uma viajada na maionese. O STF apenas declarou a inconstitucionalidade porque a competência que foi usada foi do município. E a taxa de incêndio, para ser instituída, ela trafega na competência estadual e não na municipal. Porque a atividade da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Segurança Pública não é de competência municipal. O Supremo não pacificou que a taxa de incêndio é inconstitucional. O Supremo disse no julgamento agora que inconstitucional é um município instituir essa taxa. Toma cuidado. O Supremo não matou se ali a gente tem uma taxa de serviço ou de polícia. E se der serviço, se seria um serviço indivisível. Ao contrário, eu me atrevo a dizer que os precedentes anteriores a esse julgado agora, que o Supremo tinha, são precedentes que dizem, né? Deixa eu só bloquear essa moça trabalhadora aí muito esforçada que sua muito para ganhar a vida, mas eu acho que ela entrou no ambiente errado para oferecer os serviços dela. Tive que bloqueá-la. Não é que Deus abençoe ela, que trabalha muito, sua, sobe e desce demais para ganhar dinheiro, mas não aqui na nossa aula, tá bloqueada. Voltemos. Então, meus amados irmãos, o Supremo não pacificou que é inconstitucional a taxa de incêndio. O Supremo pacificou que é inconstitucional um município criar a taxa de incêndio, porque essa atividade que justificou em muitos estados a cobrança da mencionada taxa é da competência estadual e não municipal. Tudo bem, meus amados? Vocês deram risada, né? Tá, beleza. Tamo junto. Vamos embora. Deixa a moça em paz no canto dela, né? Cada um ganha dinheiro como quer. Vamos embora. Quem quer oferecer, oferece. Quem quer pagar, paga. E a gente não tem nada a ver com isso. Bom, então vamos para o tema 3. Direito constitucional. Adoro sua sinceridade. Pô, meu irmão, Pepe é um cara sempre autêntico, por isso muita gente não gosta, né, cara? Por isso ofende tanta gente. Porque quando a gente é autêntico e trata as pessoas como elas têm que ser tratadas e vive o mundo como ele é, sem hipocrisia e respirando e transpirando a realidade como ela é vivida, sem a máscara, sem as distorções, sem a hipocrisia, isso termina incomodando muita gente. E a gente tem que ter maturidade para entender isso e com discernimento, seguir nossas convicções e fazer aquilo que a gente entende que é o correto, com base nos nossos valores éticos, morais, enfim. Vamos embora. Toca-lhe pau. Tema 3, direito constitucional. Controle de constitucionalidade
Tema 3, cara, nessas 200 dicas a gente vai espancar o controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade. Tema 3, controle de constitucionalidade, ok? O tema específico é efeitos das decisões que declaram a constitucionalidade e a inconstitucionalidade no controle abstrato. Efeitos das decisões que declaram a constitucionalidade e a inconstitucionalidade no controle abstrato. Esse é o tema 3. Você que falou que controle não entra na tua cabeça, eu faço uma intimação a você. Aposto R$1 milhão meus contra R$1 seu. E tenho certeza que eu vou tomar seu R$1 porque eu vou ganhar a aposta. Se matricule no meu treinamento 22 no alvo ou no meu treinamento coaching exame de ordem. Eu duvido que você não saia dominando controle de constitucionalidade, dominando e dando aula para os outros. Aposto R$1 milhão meu em público contra R$1 seu. Agora assista, anotando, me vendo repetir 3, 4, 5 vezes. Eu duvido que você não entenda. É fácil pra caramba. Talvez você não tenha tido a felicidade de ter algum professor que de uma maneira didática te tivesse inspirado e é feito você entender. A matéria é fácil pra caramba. Vamos lá. Dica de número 3, beleza? Vamos embora. As decisões proferidas pelo STF no controle abstrato de constitucionalidade, julgando os pedidos de declaração de constitucionalidade no ADC, de declaração de inconstitucionalidade no ADI, de inconstitucionalidade por omissão no ADO, julgando um pedido que se declare que certo preceito fundamental foi violado por do poder público no ADPF, quando o Supremo está julgando nas 4 ações que promovem o controle abstrato, quando o Supremo está julgando em abstrato certa lei, certo ato normativo com força de lei, certo ato do poder público, analisando se ele é compatível ou não com a Constituição, quando o Supremo está julgando o pedido de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, analisando aquele ato que é o objeto controlado em tese, em abstrato, fora de um caso concreto, quando o Supremo está julgando no processo objetivo, instaurado em razão do ajuizamento de ADI, ADO, ADC, ADPF, quando o Supremo está no controle abstrato, julgando nessas 4 ações, ADI, ADO, ADC, ADPF, um pedido de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, ele tem que proferir uma decisão e ele tem que decidir se é constitucional ou se é inconstitucional aquele ato que está sendo analisado, e essa decisão produz efeitos. O Supremo tem que, ao final do processo, decidindo afirmar se aquele ato que é o objeto controlado fere ou não fere a Constituição, se ele é constitucional, compatível com a Constituição, ou se ele é inconstitucional, incompatível com a Constituição. Quando o Supremo profere a decisão, que é uma de duas, ou ele decide que o ato é constitucional ou que ele é inconstitucional. As decisões proferidas, as decisões exaradas no encerramento do processo objetivo instaurado em sede de controle abstrato, em razão do ajuizamento de uma ADI, ADO, ADC ou ADPF, essa decisão que declara a consti ou a inconstitucionalidade produz alguns efeitos. Dentre esses, 3 se destacam e você tem que ter um cuidado especial, porque podem cair na sua prova. Podem cair na sua prova. Primeiro efeito, quando o Supremo decide, declarando a consti ou a inconsti, essa decisão vincula todo o poder judiciário.
e toda a administração pública a cumpri-la. A decisão exarada no STF, no julgamento de ADI, ADC, ADO e ADPF, é uma decisão que tem como primeiro de seus efeitos dignos de destaque aqui, que se perguntam em prova, o efeito vinculante. O que significa falar do efeito vinculante emanado das decisões proferidas em controle abstrato de constitucionalidade? Significa dizer que a partir de quando o Supremo julga a questão na ADI, ADO, ADC e ADPF, a decisão tem que ser respeitada, observada por todo o Poder Executivo e todo o Poder Judiciário, ok? Então, vejam, meus amados, o primeiro dos 3 efeitos que eu vou comentar com vocês aqui que cai em prova é o efeito vinculante, que consiste exatamente nesse dever de obediência ao teor da decisão por parte de toda a administração e de todo o judiciário. Tudo bem? Qual o segundo efeito de maior relevo que merece aqui a nossa cautela? A decisão exarada na Corte Excelsa, declarando a conste ou a inconstitucionalidade em sede de controle abstrato, ela se ergue para todas as pessoas que seriam atingidas por aquela lei, por aquele ato que se está declarando constitucional ou inconstitucional. Noutras palavras, repetindo pacientemente para você, se o Supremo declara uma determinada lei federal inconstitucional, julgando uma ADI, foi ajuizada pelo PGR, uma ação direta de inconstitucionalidade, e o Supremo concorda com as alegações do PGR e declara a inconstitucionalidade da lei. Essa decisão que declara a lei federal número 15.000, por exemplo, inconstitucional, essa decisão vai produzir seus efeitos para todas as pessoas que seriam atingidas por essa lei, em todas as relações jurídicas às quais essa lei se aplicaria. Essa decisão desfere os seus efeitos. A decisão não vai produzir efeitos apenas para o PGR, autor da ADI, e para a União, que fez a lei atacada. Ao contrário, a decisão, ela produz efeitos que se erguem a todos os homens que seriam atingidos pela lei que o Supremo está, ao analisá-la em abstrato, declarando inconstitucional, invalidando-a, expurgando-a do mundo jurídico. Nessa toada, decide dizer que a decisão que declara a conste ou a inconstitucionalidade de certa lei, o ato normativo com força de lei ou acima da lei, produz efeitos erguíveis a todos os homens, ou simplesmente erga homens. Tudo bem? É o segundo dos 3 efeitos de maior relevo, oriundos de uma decisão que declara, ora a conste, ora a inconstitucionalidade em sede de controle abstrato. Qual é o terceiro efeito digno de destaque? Um brinde, já brindei sua aprovação, um brinde à sua atitude de estudar e de querer de forma honesta vencer na vida através dos estudos. Nenhuma aprovação chega se não for a base de muito estudo, muita superação, muita dedicação. Um brinde a você que escolheu sacrificar o seu tempo e deixar de colocá-lo em outras frentes para canalizá-lo para a busca do conhecimento. É estudando que você adquire conhecimento, e é acumulando conhecimento que você forma sabedoria, e é quando titulariza a sabedoria que você conquista a aprovação. Siga forte, meu irmão. Um brinde para todos vocês do Brasil que escolheram estudar todos os dias, renunciando, sacrificando, pagando preço, se superando. O seu dia tem as mesmas 24 horas do meu e de todo mundo, e somente você
Somente você tem o poder de decidir o que você faz com as 24 horas do seu dia. É você quem diz para onde vão as horas do seu dia. E se você escolheu canalizá-las para o seu estudo, você escolheu canalizá-las para a sua aprovação. Porque ninguém é aprovado se não tiver muito conhecimento. E ninguém tem muito conhecimento se não estudar muito. E ninguém estuda se não dedicar tempo a essa atividade. Parabéns a você. Um brinde a você, que assim como eu, escolheu vencer na vida e construir uma história de sucesso, proporcionando a plenitude para as pessoas mais importantes para você através dos estudos. O que hoje eu posso proporcionar para mim e para a minha família, para as pessoas que eu amo e para aquelas que eu simplesmente ajudo, eu só posso proporcionar porque eu adquiri uma certa margem de sabedoria. E essa só me foi alcançada porque eu estudei e estudo muito. Um brinde a você que estuda todos os dias. Olha no meu olho, tenha a certeza que Deus está vendo a sua luta. Jamais duvide que existe um Deus maravilhoso que está autorizando a sua consagração. Continue, não desista, pague o preço todos os dias, porque você vai conseguir. Nenhum castelo se ergue com o primeiro tijolo, nem sempre se ergue com o 100º tijolo, e às vezes ainda não se ergue com o 1000º tijolo. Um cara, para permitir que o mundo visse a lâmpada, tentou pela 10ª vez, depois de tomar um não 9.999 vezes. Ainda bem que ele tentou mais uma, e graças ao sonho dele, a gente acende uma lâmpada. Não desista do seu sonho, porque você vai ser lâmpada a iluminar muitas pessoas que vão ter problemas em suas vidas resolvidos pela sua atitude proporcionada pelo seu conhecimento jurídico. Não desista nunca. Um brinde à sua atitude. O terceiro efeito oriundo das decisões. O terceiro efeito oriundo das decisões que declaram a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade é o efeito retroativo. É o efeito ex tunc da decisão. Quando o STF declara constitucional ou inconstitucional certa lei, certo ato normativo com força de lei, essa decisão não torna a lei inconstitucional dali para frente, não transforma aquela lei inconstitucional dali para frente. Essa decisão, olha o nome, declara, não constitui, declara o status de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade que já existia desde lá de trás. É por isso que a gente diz que quando o Supremo declara a constitucionalidade, já era constitucional. Ele apenas declara e reconhece, afirma e homologa. Por isso a declaração de constitucionalidade retroage à data desde quando a lei foi publicada. Ex tunc, para trás, T de tunc, T de testa, bate na testa, ex testa e joga para trás. Não é ex nuca que joga para frente, é ex testa, tunc que joga para trás, ex tunc, ok? São jogos que a gente faz aqui, né? Usando o ancoramento da imagem, a visualização, são ferramentas neurológicas que a gente trabalha aqui, ancorando através de um gesto, ó. T de testa, T de tunc, T de trás. Você vai lembrar disso na hora da prova. O bebê numa piscina ensinando, dando um tapa na testa, essa testa carequinha e mandando para trás. Não é isso? É. Irmão, posso ser testão, dentucinho, orelhudo, monocelha, mas te ajudo, não te ajudo? Manda real, fala a verdade. Então, vamos embora. Então, a declaração de conste ou de inconstitucionalidade, como regra, opera efeitos retroativos. Essa é a regra. Opera efeitos ex tunc, ok? Agora, tem uma pegadinha ninja de prova. Tem uma pegadinha ninja, rapaziada. A gente tem que estar atento nessa pegadinha ninja, tudo bem? Quero o seu carinho para prestar atenção para o que eu vou falar agora. Quando se declara a constitucionalidade, não tem nenhum problema em retroagir. Se foi feita uma lei em 2009, plenamente válida, que não violou em nada a Constituição, e em 2013 se ajuiza uma ADI contra essa lei, alegando que ela é inconstitucional, e a lei é constitucional. E agora em 2017, o Supremo julga a ADI improcedente, e ao invés de acolher o pedido do autor declarando a inconstitucionalidade,
ele declara a constitucionalidade, qual o problema dessa declaração em 2017 retroagir? Nenhum. A lei sempre foi constitucional e se está declarando sua constitucionalidade, então não há nenhum problema na aplicação retroativa dessa decisão, que apenas diz todos os atos que foram praticados sob a égide dessa lei estão mantidos, são válidos, porque a lei é válida, a lei é compatível com a Constituição. Todavia, prestem atenção, problema pode surgir. E para quem já estudou, eu quero falar de modulação de efeitos. Problema pode surgir quando o Supremo, ao invés de declarar constitucionalidade, declara a inconstitucionalidade da lei. É quando ele declara a inconstitucionalidade da lei. Amados, se o Supremo diz a lei é inconstitucional, preste atenção. Se em 2009 foi aprovada uma lei ferindo a Constituição, se em 2009, no exemplo, a lei nasceu violando a Constituição, imaginem vocês quantos atos, quantos contratos, quantos negócios jurídicos, quantas aquisições de propriedades, de direitos se fizeram com base numa lei inconstitucional. E aí, percebam, às vezes, essa lei inconstitucional, se eu declarar inconstitucionalidade e essa declaração retroagir, e retroagindo a data de sua publicação, se eu derrubar tudo o que aconteceu com base nessa lei, se eu disser que a declaração de inconstitucionalidade vai retroagir, porque a lei era inconstitucional e tudo que se faz com base numa lei inconstitucional é nulo, é eivado de validade, não poderia produzir efeitos, você não pode dizer que você tem um direito autorizado por uma lei que feriu a Constituição. Se eu disser que essa declaração de inconstitucionalidade vai retroagir, e retroagindo vai derrubar todos os atos, fatos, contratos, negócios que aconteceram, eu posso gerar uma desgraça social. Eu posso gerar uma insegurança nas relações jurídicas. Imagine você, com base numa lei visivelmente inconstitucional, mas uma lei que até que se prove o contrário tem presunção de constitucionalidade. Você praticou atos, você adquiriu direitos, você celebrou contratos, você assumiu dívidas com base naquela lei. Aí anos depois o Supremo vem e diz que a lei é inconstitucional, porque realmente é. Se esse efeito da declaração de inconstitucionalidade retroagir, o que é que significa essa aplicação retroativa da declaração de inconstitucionalidade? Significaria derrubar, extinguir, invalidar, cancelar tudo o que aconteceu. E aí, meu irmão, isso poderia gerar uma baita insegurança para as relações jurídicas. Imagine se hoje eu estou cumprindo a lei que ninguém disse que ela é inconstitucional, e amanhã se disser que ela é inconstitucional e mandar retroagir essa declaração à data da publicação da lei. Tudo o que eu estou fazendo hoje vai cair, porque eu estou fazendo com base numa lei que não pode produzir efeitos. Como é que ficam as relações que eu celebro hoje cumprindo as leis de hoje? Se amanhã elas forem declaradas inconstitucionais, é inconstitucionalidade retroagir. Entendem? Então, para a prova, para não errar, o Supremo pode, não é que ele deve, é que ele pode ponderar no caso concreto e, analisando as características do caso concreto, analisando os efeitos que ocorrerão se a declaração de inconstitucionalidade retroagir até a data da publicação da lei lá atrás. O Supremo pode parar, travar, limitar essa retroação. O Supremo Tribunal Federal, ele pode modular no tempo e dizer, olhe, que a lei é inconstitucional desde que ela nasceu, mas eu não posso derrubar o que já aconteceu. Então, eu, Supremo, declaro inconstitucional, mas opto por quebrar a regra da aplicação retroativa dessa declaração, derrubando, invalidando, arrastando, jogando pro lixo tudo o que aconteceu. E vou dizer, a partir de quando eu permito que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade se produzam. Eu vou olhar a data da publicação da lei, no meu exemplo de agora há pouco, 2009, e a data de hoje da declaração de inconstitucionalidade, setembro de 2017, e vou olhar exemplo, fevereiro de 2009 a setembro de 2017. Estou declarando agora em setembro de 2017 inconstitucional. Será que essa declaração retroagir e derrubar tudo o que aconteceu de fevereiro de 2009 para cá é bom ou ruim?
Se eu entender que só deve retroagir até 2015, eu vou dizer declaro inconstitucional e modulo nesse tempo a partir de que momento se produzem os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Ele pode dizer de 2015 para frente, de 2015 em diante. Ele pode dizer a partir de 2013 ou simplesmente de agora para frente. Então o Supremo pode atribuir à declaração de inconstitucionalidade uma eficácia ex nunc, bate na nuca, para nunca mais, daqui para nunca mais, ex nunc, de nunca, nuca. Pode dar o efeito ex nunc e pode dar um efeito ex tunc modulado, moderado, dimensionado no tempo. Isso é o que se chama de modulação temporal, modular no tempo, modulando, modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Algo expressamente autorizado, tanto na lei que rege a ADI, ADO e a ADC, que é a Lei 9868, como a lei que rege a ADPF, que é a 9882. Tudo bem, meus irmãos? Então, o efeito retroativo pode ser relativizado em razão da modulação temporal dos efeitos. PB, como é que se toma a decisão de modular os efeitos em nome da segurança jurídica? O Supremo abre uma votação no plenário e ele precisa do quórum de 2/3 dos ministros para fazer a modulação temporal dos efeitos, ok? Ele só pode modular os efeitos se houver a concordância de 8, 9, 10 ou os 11 ministros da Corte. Com 7 não pode. Então, o quórum mínimo exigido para modular efeitos é de 2/3. Vamos fechar a dica 3? Quais são os efeitos da declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade proferida pelo STF em controle abstrato? Efeitos vinculantes, efeitos erga omnes e, em regra, efeitos retroativos, salvo na declaração de inconstitucionalidade, modulação temporal desses efeitos retroativos aplicada pelo STF após uma decisão tomável por 2/3 dos ministros da Corte. Tudo bem, meus irmãos? Estamos juntos? Tranquilo, né? Vamos para o tema 4? Se é tema 4, é número par, é direito tributário. Mais um brinde. Bom, vá anotando aí. Tema 4, direito tributário. O tema é taxas de serviço inconstitucionais, taxas de serviço inconstitucionais em razão da indivisibilidade do serviço público. Taxas de serviço inconstitucionais em razão da indivisibilidade do serviço público, ok? Taxas de serviço inconstitucionais em razão da indivisibilidade do serviço público. Tem que ter muito tesão em dar aula, né, brother? Pra estar aqui, porra, na piscininha comendo um caranguejo. Deixei meu caranguejo ali em cima, irmão. Tomando a serva pra estar aqui com a rapaziada, né? Mas é aquilo que eu falo pra vocês. Nada melhor do que você poder fazer o que você ama, né? Existem duas fases na vida da gente. A primeira é a fase em que a gente só planta. Nessa, a gente tem que fazer o que é importante, independente de ser o que a gente gosta ou não. E aí, se a gente passar por essa primeira fase, fazendo o que é importante, continuando o tempo necessário, a gente entra na segunda fase, que é aquela em que a gente pode fazer apenas o que a gente ama, né? E essa é a fase que a gente continua plantando, que a gente não para nunca, mas passa a colher. Há duas fases na vida. Aqui você só planta, e aqui você planta e colhe. Plantar você planta sempre. Só planta sem colher e começa a colher após plantar.
O direito de colher se legitima após muito plantio. Na primeira fase em que você só planta, você tem que saber, ter a sabedoria, ó. Tem que entender que nem sempre você vai poder fazer o que você gosta. Você tem que fazer o que é importante, o que é necessário. Para que aí sim chegue um momento da sua vida que você possa ter o livre-arbítrio de dizer, eu posso selecionar e só fazer o que eu amo. Hoje, eu me dou o direito de só fazer o que eu amo, que é dar aula para vocês. É todos os dias da minha vida, todos os dias, acordar para dar aula. Eu nasci professor, sou professor. E se vier a esse mundo, esse plano terreno 1 milhão de vezes, eu peço a Deus para vir 1 milhão de vezes professor. Isso é o que eu mais amo. Apesar de estar aqui, parece que estou trabalhando, né? Eu estou me divertindo, porque dá muito tesão dar aula para vocês. Puta que pariu. Vamos embora. Então, rapaziada, certa feita, o Walt Disney disse, você percebe que você está se aproximando do sucesso. Você percebe que o sucesso está perto de você. Quando você já perde a capacidade de distinguir o que é lazer do que é trabalho. Você adquire a sensibilidade, a capacidade de ter prazer no seu trabalho e a conseguir trabalhar nos seus momentos de prazer sem perder o prazer. E é fantástico. Eu não sei mais se é domingo, se é segunda, se é sábado, se é terça, feriado, Natal. Eu dou aula todo dia. Porque eu não sei mais diferenciar o que é trabalhar, o que é me divertir quando eu dou aula. Isso é maravilhoso. Então, vamos lá. Tema 4. Taxas de serviço, taxas inconstitucionais em razão da indivisibilidade do serviço. Meus irmãos queridos, minhas irmãs amadas, a Constituição da República, a breja torturando, a Constituição da República só autoriza os entes federativos a cobrarem taxas quando se prestam, quando se colocam à disposição da população serviços públicos específicos que sejam divisíveis, jamais por serviços indivisíveis. Anota no teu caderno, a Constituição só permite cobrar taxa de serviço quando se está prestando, quando se está colocando à disposição de um grupo de pessoas um serviço público específico e divisível. Tudo bem? Então veja, para que se cobre uma taxa de serviço, é imprescindível que o serviço tenha 3 características. É isso que a Constituição exige, que seja um serviço público, específico e divisível. Se o serviço não for divisível, não existe autorização constitucional para a prestação desse serviço. A Constituição, quando autoriza a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios a prestarem um serviço, a cobrarem uma taxa, a Constituição coloca a condição. O Constituinte diz, olha, você quer cobrar uma taxa para recuperar o que você gastou prestando serviço? Eu te autorizo, desde que seja um serviço público, vou explicar, tipo específico, vou explicar, e divisível, vou explicar. Se o serviço não for público, específico e divisível, a Constituição não permite ao ente federativo cobrar a taxa. Haverá uma violação à Constituição no ato do poder público de instituir aquela taxa. Só se pode cobrar uma taxa quando o serviço é público, quer dizer, é prestado em exercício de atividade típica da administração. Só se pode cobrar uma taxa quando o serviço é público, é prestado em atividade típico estatal, é serviço típico de Estado. Não se pode cobrar um tributo, uma taxa para recuperar o que se gasta prestando serviço na iniciativa privada. A taxa é um tributo que vai remunerar ao erário, aos cofres públicos, aquele custo despendido na execução de um serviço público, específico. Tem que ser específico. Específico, um serviço que quando você olha, você consegue identificá-lo. A administração destaca esse serviço de uma maneira visível, autônoma, e você consegue entender o que é que lhe está sendo oferecido. Não pode a administração mandar para tua casa um carnê cobrando uma taxa por serviços genéricos. Qual é o serviço, doutor?
A administração, por gentileza, quer me cobrar a taxa? Cobra, mas especifica qual foi o serviço, me demonstra, destaca visivelmente para que eu possa ver, para que eu entenda pelo que você está me tributando, o que é que você está me cobrando, pelo que eu estou pagando, o que é que eu posso usar. Então só se pode cobrar uma taxa quando o serviço é público, específico e divisível. E no que consiste, meus irmãos? A divisibilidade. A divisibilidade é essa característica que alguns serviços públicos têm, nem todos. Existem dois tipos de serviços públicos: os serviços que são indivisíveis e aqueles outros que são divisíveis. Um serviço indivisível que não pode ser taxado é aquele serviço que, quando prestado, é prestado a toda a população, indistintamente. A administração disponibiliza o serviço para todas as pessoas da sociedade, para toda a universalidade de pessoas para que utilize. Um serviço disponibilizado para uso por toda a universalidade, uti-universe. Ao observar esse serviço, você não consegue dividir a população em dois grupos sociais, dizendo o serviço é para esse grupo e não é para aquele outro grupo. Você não consegue dividir dizendo, olha, se gastou o dinheiro do erário para prestar um serviço só para algumas pessoas e não para outras. É impossível. O serviço é prestado a todo mundo. Ele é prestado a toda a população indivisivelmente. Há outro passo, existe aquele serviço que a gente chama de divisível. E quando a administração presta um serviço público específico e divisível, somente nesses casos ela pode cobrar a taxa. O que é um serviço divisível? É aquele serviço que, quando a administração disponibiliza, presta, ela coloca à disposição apenas de um grupo de pessoas e não a todas as pessoas da sociedade. O serviço divisível é aquele que, quando disponibilizado, tem um grupo fechado de destinatários, com CPF, identidade, endereço delimitados. E ao se testemunhar a prestação de um serviço desse, você percebe que o serviço não é para todo mundo. Você percebe que se está usando um dinheiro que sai do erário, um dinheiro que é de todo mundo, para custear um serviço só para alguns. E aí se custeia com o dinheiro de todos um serviço só para alguns, que você consegue singularizar, identificando quem são. O uso é singularizável, uti singuli, o serviço que no direito administrativo a gente chama de uti singuli e não uti universe. E nessa toada, quando a administração pega o dinheiro que pertence a todos e custeia a prestação de um serviço só para alguns, demonstrando qual é o serviço em atividade típica de Estado e só para alguns, um serviço público específico e divisível, ela pode taxar esses alguns, cobrando a taxa de serviço para que retribua aos cofres públicos o custo dispendido naquela prestação de serviço público, específico e divisível. Se o serviço prestado for indivisível, se ele for um serviço daqueles que se prestam para toda a população universalmente, ela não pode escolher alguns para taxá-los, para que retribuam ao erário o custo de um serviço disponibilizado a todos. Só se pode cobrar a taxa para recuperar o que gastou prestando serviço quando o serviço é só para um grupo fechado de pessoas. Nada mais justo do que exigir desse grupo de pessoas que retribuam ao erário o custo dispendido às expensas de um capital que é coletivo para o custeio de um serviço somente para eles. Percebem, amados? Bom, existem alguns serviços públicos que a administração presta para todo mundo, universalmente. Vou dar exemplos. E existem alguns que ela presta só para algumas pessoas. Quando a administração pública presta um serviço só para algumas pessoas, ela pode taxar essas pessoas com a taxa de serviço, afinal, o serviço é divisível. Mas quando ela presta um serviço que é para todos, ela não pode, seria injusto cobrar de alguns que retribuam ao erário os custos de um serviço prestado para todo mundo. Na prova, como é que cai a questão? A banca narra no exemplo, na historinha, no enunciado, a banca narra a prestação
de serviços públicos indivisíveis e pergunta se a taxa pode ser cobrada. E é óbvio que a resposta vai ser sempre a mesma: não, essa taxa é inconstitucional, posto se está cobrando uma taxa para retribuir o custo de um serviço público específico é indivisível, e aí não se pode cobrar taxa. Quais são os 3 clássicos exemplos de prova? Quais são os 3 clássicos exemplos de prova em que você tem serviços indivisíveis que o poder público tentou taxar e o Supremo disse inconstitucional? 2 desses 3 casos, inclusive, deram ensejo a súmulas vinculantes do STF, súmulas vinculantes do Supremo, para que a administração e o judiciário entendam que não podem insistir na conduta em razão da indivisibilidade do serviço. Anote agora, e esse é o cerne dessa dica do tema 4, anote agora, esse é o cerne desse tema 4, os 3 serviços públicos indivisíveis, e se é indivisível, jamais se pode cobrar taxa, jamais. A Constituição é clara, só se pode cobrar uma taxa por serviço divisível, ponto. Não vai inventar tese não, você vai se machucar todo em prova. Pelo amor de Deus, você não é emenda constitucional, não mude a Constituição. Então vamos lá, anote aí os 3 serviços que são indivisíveis e se aparecerem na prova, a taxa é inconstitucional. Vamos lá? Serviço de segurança pública, serviço de segurança pública, serviço de iluminação pública e serviço de limpeza pública. Então, serviço de segurança pública, serviço de iluminação pública e serviço de limpeza pública. Esses 3 serviços, quando prestados, reflitam, pensem, são prestados a toda a população indivisivelmente. Como é que o poder público vai cobrar de algumas pessoas, vai cobrar de alguns empresários, vai cobrar de proprietários de imóveis para retribuir o custo de um serviço que é disponibilizado a toda a população e não apenas a esse grupo de pessoas? Observe que se esses serviços são disponibilizados universalmente a toda a população indistintamente, são portanto indivisíveis, é inconstitucional a taxa. Reflita, um serviço como limpeza de rua, limpeza pública. Ora, meus amados, se eu estou prestando o serviço de varrer as ruas de manhã, varrer as praças, limpar a cidade, porventura, eu estou prestando esse serviço só a quem mora naquela rua? Quando eu limpo as ruas, quando eu limpo as vias e logradouros públicos, quando eu presto um serviço de conservação das ruas, eu estou prestando um serviço só para quem mora naquela rua? Evidentemente que não. Eu presto um serviço a toda a população, ao turista, ao transeunte, à pessoa que vem da cidade vizinha, trabalha ali e volta, e não apenas a quem mora ali. Então, em qualquer município do país, se presta o serviço de limpeza pública, de conservação de vias e logradouros públicos. E esse serviço não é só para quem mora ali. Esse serviço é universal, ele é indivisível, não dá para dividir, é para uns, não é para outros, é para toda a população. Logo, é inconstitucional a cobrança de taxa. Aninha, beijo linda, é inconstitucional a cobrança de taxa em razão do serviço de limpeza pública. Não pode. E aí eu te chamo a atenção para uma questão que sempre cai nas provas. Preste atenção, há uma diferença entre o serviço de limpeza pública e o serviço que com ele não se confunde, de coleta, remoção do lixo domiciliar. Há uma diferença entre o serviço de limpeza pública e o serviço de coleta de lixo domiciliar. Rapaziada, uma coisa, por favor, irmão, eu vou falar da CIP daqui a pouco, eu tô falando de limpeza, por favor, segura um pouquinho.
tá? Para não viajar. Taxa não pode, contribuição pode, eu não falei de contribuição ainda. Segura um pouquinho, para não atrapalhar. Não sei há quanto tempo você faz isso, eu passei 17 anos. Segura um pouquinho, tá? Segura um pouquinho, tá? Para não atrapalhar, ficar insistindo, parando o palestrante. Segura o rojão, tá? Então vamos lá. O serviço de limpeza pública não se confunde com o serviço de coleta de lixo domiciliar. Esse serviço de coletar o lixo nos domicílios é um serviço que não é prestado, ainda que deveria ser, mas não é prestado a toda a população. O serviço de coleta de lixo nos domicílios é um serviço prestado para destinatários certos, os proprietários de imóveis cadastrados naquelas áreas que vão ser atendidas. Repito, o ideal é que o serviço de coleta de lixo fosse prestado a toda a população, mas não é. E aí esse serviço é disponibilizado nas áreas prioritárias, nos endereços definidos. Esse serviço de botar, aspas, o caminhão do lixo ali na porta daqueles imóveis, naqueles endereços, esse serviço de coletar o lixo que a gente produz na casa da gente, esse é um serviço divisível. Então o STF, acertadamente, com muita propriedade, o STF, ele passou a dizer, olha, se de um lado é inconstitucional a taxa em razão do serviço de limpeza pública, ao contrário, é constitucional a taxa cobrada pelo serviço de coleta de lixo domiciliar. Então eu tenho duas taxas que caem na prova. Uma é inconstitucional, a outra é constitucional. A taxa de limpeza pública, ela é inconstitucional. A taxa de coleta de lixo domiciliar é constitucional. Agradeço, Solange, muito obrigado. Muito obrigado, Solange. Continuemos. Então, a taxa de coleta de lixo é constitucional. A de limpeza pública é inconstitucional. E aí, qual é a questão que cai na prova? Que é a que deu ensejo a um verbete sumular de efeito vinculante da Suprema Corte. Muitos municípios do Brasil, malandramente, criavam uma taxa... Costa! Você me dá mais uma? Escola! Cobravam uma taxa para retribuir os custos tanto da limpeza pública como da coleta de lixo. Então, muitos municípios brasileiros, malandramente, através de uma única lei, instituíam a taxa de coleta de lixo e limpeza pública, casadinhas. Olha que malandragem. E aí, mandavam um carnê para os proprietários dos imóveis aos quais se oferecia o serviço de coleta de lixo domiciliar, mandavam um carnê cobrando a taxa pelo serviço de coleta de lixo e de limpeza pública. Exemplificando, imagine que o seu município, ao longo do ano, gastou 200x prestando serviço de limpeza pública. E 300x, pode ser 100 mil, 200 mil, 1 milhão de reais, com o serviço de coleta de lixo domiciliar. 200x com limpeza, 300x com coleta de lixo. Malandrinho fazia uma lei, criava a taxa de coleta de lixo e limpeza pública e mandava os 500x divididos contra os proprietários de imóveis, irmão, para tentar recuperar desses proprietários de imóveis o custo do serviço divisível de coleta de lixo domiciliar prestado a eles e o serviço indivisível de limpeza pública prestado a toda a população. Evidentemente que é inconstitucional essa taxa. Só é constitucional a taxa cobrada exclusivamente pelo serviço de limpeza, coleta de lixo domiciliar. E esse é o teor da súmula vinculante 19. Anote, esse é o teor da súmula vinculante 19. Anote, ela acabou de cair na prova da segunda fase tributário. Aliás, ela caiu em 3 das últimas 6 provas da segunda fase tributário e já caiu em 2 provas de primeira fase. Tudo bem? Beleza? Bom, eu falei para vocês de 3 serviços indivisíveis que não podem ser taxados: segurança pública,
limpeza pública e ainda iluminação pública, correto? Vamos falar sobre iluminação pública, meus amados. Gente, o serviço de iluminação pública é um serviço imprescindível em qualquer cidade. Você hoje, com a violência urbana que existe no país inteiro, você consegue? Você se sentia seguro andando de noite nas ruas se não houvesse iluminação? A cidade ficar um breu? Óbvio que não. Então, o serviço de iluminação pública é um serviço imprescindível em toda e qualquer cidade. E ele vai sendo prestado na medida em que a gente vai urbanizando as áreas rústicas da cidade. Com a urbanização, a gente vai criando um sistema de distribuição através de posteamento de ruas de iluminação pública. Esse serviço de iluminação, ele não é prestado só a quem mora naquelas ruas. Ele é prestado a todo mundo. Eu não posso dizer que o serviço de iluminação é só para quem é dono de imóvel. Gente, aquele que mora num hotel, aquele que é turista, aquele que está apenas passando um dia na cidade, aquele que mora na cidade vizinha, não tem imóvel nessa cidade, mas vem trabalhar aqui e volta, ele também usufrui do serviço de iluminação. O serviço de iluminação pública não é prestado apenas para os donos de imóveis. Então, não pode o poder público cobrar dos proprietários de imóveis uma taxa pelo serviço de iluminação pública. Porque afinal a gente aprendeu aqui que só se pode cobrar taxa quando o serviço é divisível. E iluminação pública é um serviço indivisível. Nessa toada inconstitucional. Porra, meu irmão, obrigado. O cara me trouxe uma cerveja agora. Puta que pariu. Pode deixar o caranguejo ali que eu como no final. Abre aqui, me dando aqui. Rapaz, na Bahia, sabe como é que a gente chama, meu irmão? Branca de Neve. Como é que é aqui no Ceará? Mofada. Mofada? A famosa cerveja mofada do Ceará. Na Bahia, como ela vem branquinha, a gente chama de Branca de Neve. Né? Tem outro apelido que eu não posso falar aqui não, porque é muito vulgar. Né? Mas ó, meu irmão, parabéns, viu? Show de bola. Selecionou lá do fundo do barril, não foi? Ó, para brindar nossa vitória, para eu voltar para a iluminação pública, ó. Ave Maria, papai. Olha isso, que coisa mais linda, papai, ó. Ah, Jesus. Então vamos embora. Sabendo estudar com sabedoria, saber viver, meu irmão, saber viver. Vamos lá, a gente estuda para isso. São 17 anos dando aula. Vamos lá, rapaziada, então acredite. Isso, Sami, guarda o ponte aérea em Salvador. Vamos lá, então a iluminação pública é um serviço indivisível. Véu de noiva, ó a galera apelidando, canela de pedreiro, cu de foca, véu de noiva, trincando, não é isso? Show de bola. Então vamos lá, rapaziada. Então, iluminação pública é um serviço que, por ser indivisível, não pode ser alvo de taxação, ok? Bom, o Supremo já tinha feito há 14 anos atrás, em setembro de 2003, no dia 24 de setembro de 2003, o Supremo tinha feito uma súmula dizendo: é inconstitucional a taxa de iluminação pública. É a súmula 670, Michelzão. Grande Michel, meu parceiro, né? Cu de foca, irmão. Na Bahia a gente chama de cu de foca, né? Falei o palavrão, tá falado já, agora já foi, tem que voltar, né? Então, resultado: a súmula 670 do STF veio dizer: é inconstitucional a taxa de iluminação pública, ok? Bingo! Ano retrasado, o Supremo, cansado de ver juízes em varas de fazenda, o Supremo cansado de ver a administração de diversos municípios do Brasil, o que é que o Supremo fez? O Supremo disse: vou dar efeito vinculante ao entendimento da súmula 670. E o que é que fez o STF? Pegou a velha súmula 670 e converteu na súmula vinculante 41. E aí surgiu em 2015 a súmula vinculante 41. E a súmula vinculante 41 veio determinar, exatamente com o mesmo texto da súmula 670, o efeito agora vinculante. Veio determinar que todos os municípios, que toda a administração municipal e todo o judiciário entendessem de uma vez por todas que é inconstitucional a cobrança de taxa em razão do serviço de iluminação pública.
para que eu fale da contribuição da iluminação pública. Preste atenção, em qualquer prova que você fizer, é inconstitucional taxa pelo serviço de iluminação pública, pelo serviço de limpeza pública e pelo serviço de segurança pública. Todas inconstitucionais. Tudo bem? Show! Quanto à iluminação pública, em 2002, há 15 anos, vai fazer 15 anos agora em dezembro, em 2002, no dia 19 de dezembro de 2002, foi aprovada uma emenda constitucional, que foi a emenda 39. E a emenda 39, de 19 de dezembro de 2002, criou um artigo novo na Constituição, que não existia. O artigo 149, dígito A. Anote que ele é importante, já caiu em prova. E esse artigo 149, dígito A, criado pela emenda 39 de 2002, ele veio autorizar os municípios e o Distrito Federal a cobrarem uma contribuição especial sobre o consumo de energia elétrica dentro dos imóveis, para que com a arrecadação dessa contribuição especial cobrada sobre o consumo de energia elétrica, se pudesse gerar uma receita que custearia o serviço de iluminação pública. Com a emenda 39 de 2002, surgiu uma nova espécie tributária, surgiu uma nova espécie de contribuição especial. Até então, existiam apenas 3 espécies de contribuições especiais: as contribuições sociais, as contribuições profissionais e as contribuições para o custeio da intervenção no domínio econômico, CIDs. As 3 espécies de contribuições especiais previstas na Constituição, no seu texto originário aprovado na Constituinte de 88, lá no artigo 149. Aí a emenda 39, em dezembro de 2002, criou abaixo do 149, antes do 150, o 149, dígito A, e autorizou os municípios e o Distrito Federal a criarem mais uma contribuição especial, que veio se acoplar ao tripé das contribuições especiais que já existiam: as contribuições sociais, as contribuições profissionais e as contribuições de intervenção no domínio econômico. Surgiu a partir de então a contribuição de iluminação pública, um tributo que naquela época, eu me recordo, 2002, quando surgiu, eu estava dando aula em vários cursinhos, eu estava começando minha carreira, eu me formei em 2001, são 17 anos, eu me formei já dando aula. Eu me formei já dando aula para a prova do OAB num cursinho e já dando aula para minha turma. E quando eu me formei na formatura, eu fui contratado pela faculdade e virei professor da faculdade. Eu dou aula em cursos preparatórios há 17 anos. E ali em 2002, eu estava ali no meu 2º ano, né? Eu me formei em 2001, eu estava recém-formado. Eu me recordo que naquela época surgiu muita resistência na doutrina à CIP. E hoje a CIP é entendida como um tributo importantíssimo, fantástico, que tem uma função extrafiscal maravilhosa. A CIP hoje atua como uma fonte específica de custeio da rede de iluminação das cidades. O município não precisa destinar os recursos do IPTU, do ITBI e do ISS à iluminação pública, porque para custear a sua rede de iluminação ele tem um tributo próprio, autorizado pela Constituição, com a receita afetada para esse propósito, que é a contribuição para o serviço de iluminação pública. A CIP tem um papel fantástico hoje, que é controlar o consumo de energia elétrica, porque a CIP incide sobre consumo de energia elétrica. Quanto mais você consumir energia elétrica da sua casa, mais CIP você paga. Então olha que interessante, é razoável passar em casa desligando a luz, desligando a lâmpada, não gastando energia. O país atravessa uma dificuldade no sistema de produção, geração e distribuição de energia elétrica. Nós somos 220 milhões de brasileiros na plataforma continental de 8,5 milhões de quilômetros quadrados.
Então há que se ter cuidado com esse consumo imoderado que pode gerar uma corrupção do sistema, uma falência, um blackout, um apagão no Brasil. E é isso que faz com que em certos momentos da história a gente assista ao governo impondo uma política de racionamento de energia. A CIP já gera um racionamento, porque ela inibe a pessoa a gastar em excesso, porque se gastar, paga tributo. Entenderam, meus amados? Então, se de um lado a taxa de iluminação pública é inconstitucional, por outro lado, a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública é constitucional. De quem é a competência para instituí-la? Municípios e Distrito Federal, porque a iluminação pública é um serviço municipal. Estamos juntos? Bingo! Fechei o tema 4 e vou encerrar essa live com o tema 5 com vocês, que vai ser um tema. Se é tema 5, se é número ímpar, é direito constitucional. A gente falou de direitos fundamentais, a gente falou de controle, a gente vai falar de poderes. Eu vou trazer uma de poderes para a gente conversar aqui, tudo bem? Então, anote aí: poder judiciário, competências originárias de tribunais. Ó, vamos fazer um trato para eu dar o tema 5? Posso fazer um pedido para vocês que estão me assistindo? Hoje eu vou fechar aqui com 5 temas. Serão 200. Eu vou lhe dar 200 temas de prova, só questão de prova. Seu caderno vai ficar um primor para você fazer a prova do AB, para fazer concurso. E seu caderno vai ficar um primor. Vamos fazer um trato? Se você puder, compartilhe isso com os amigos. Aqui na live você pode botar o seu dedo aí no seu telefone, na tela, nesse bonequinho aqui, ó, do lado do contador. Tá vendo aqui no cantinho do telefone, um bonequinho com um número? Você pode clicar nesses 3 pontinhos e apertar assim, ó, compartilhar a transmissão com todos os seus seguidores. Se todo mundo faz isso, essa live é divulgada para outras pessoas. E é bacana, não só para que as pessoas possam pegar essas dicas de 5 temas de prova, para que elas saibam que vão ser 200, mas para que a gente veja quão é importante a gente perder o preconceito. Vocês devem ter percebido em certo momento da live, uma pessoa infeliz fez um comentário tão feio, não foi? Como é que se pode respeitar um curso desse? Porque eu tô aqui sem camisa, numa piscina, dando aula. Veja o que é a mente do ser humano. Qual a diferença? Se eu estivesse de terno e gravata agora, dentro do curso, gravando para vocês no estúdio de terno e gravata, ou aqui de sunga na piscina, o conteúdo é o mesmo. Quer dizer que no momento de lazer eu não posso ensinar os meus alunos, porque estou tomando banho de piscina, eu não posso ensinar as pessoas. Entendem? Claro, fiquem tranquilos. Poxa, gente, eu estudei psicologia, eu sou coach profissional há muitos anos, eu estudo a neurociência há quase uma década. É óbvio que a gente digere isso com primor. Eu não tenho a mínima pretensão de agradar todas as pessoas e apenas peço a Deus que abençoe aquela pessoa ali frustrada que fez um comentário tão desprezível, né? Mas eu peço a você que compartilhe a live, porque aí vem alguém que recebe o seu aviso e diz: porra, um cara sem camisa, nu. Eu não tô nu, eu tô de sunga, numa piscina dando aula, deve ser uma merda. Aí o cara assiste a aula, aí de repente ele fala: porra. E ele não se dá conta que esse cara que tá aqui sem camisa tem mestrado, doutoramento, MBA na FGV, um catálogo de diplomas de pós-graduações, que esse cara que vocês estão vendo foi citado no STF, meu nome está no informativo 649, pelo ministro Celso de Mello, foi citado em tribunais, tem livros publicados, não é? É bom porque as pessoas perdem o preconceito. Não importa onde você está, importa o que você faz. Importa a qualidade do que você faz e não o local aonde você faz. Eu posso dar uma aula dentro de um auditório, dentro da ordem, cheio de gente importante, e posso dar uma aula sentado na beira da praia. Como quantas e quantas aulas eu já fiz no banheiro, trancado no banheiro, minha esposa e meus filhos dormindo, e eu, para não acordá-los, trancado num banheiro, em hotéis pelo mundo inteiro, viajando, dando aula, principalmente durante a segunda fase da OAB. Quantas e quantas aulas minhas aqui nesse Periscope eu dei de banheiro pequenininho de hotéis, fechava o vaso, sentava, cruzava as pernas e começava a dar aula do banheiro. Porque o que você ensina, não importa com que roupa você está ensinando,
Não importa de que lugar você está ensinando, o que importa é que você tenha o dom de ensinar, saiba do que você está falando e tenha amor pelo que você faz e respeito pelas pessoas que estão te prestigiando e dedicando o tempo delas para ouvir o que você fala. Então, se você puder, compartilhe essa live. Como é que você compartilha essa live? Você bota um dedo aqui, ó, aqui no contador e faz convidar seguidores. Se vocês fizerem isso, podem acreditar, vocês estarão chamando pessoas para assistirem em reprise essa aula. E se são pessoas que precisam passar em provas, poxa, essa aula ajuda ou não ajuda? Ajuda ou não ajuda? Claro que ajuda, ok? Então, o tema de número 5, direito constitucional. Obrigado, Rose, por compartilhar. Obrigado, galera. Muito carinho por vocês. E aquela pessoa que fez aquele comentário infeliz, por que nós somos pessoas de Deus? Por que a gente pede ao Papai do Céu? Que abençoe ela e que tire aquela amargura dela. O que eu peço a Deus é que dê a ela 1% do que eu tenho, para ela ser feliz. Mas acima de tudo, que dê humildade e simplicidade, né? Nada a ver fazer um comentário daquele. Mas vamos lá, mantive a concentração, fiz o tema até o final e não parei, né? Fogo. Vamos lá. Então, tema 5, direito constitucional, poder judiciário, competências originárias de tribunais. Ei, Giselda, eu vou estar aí, viu? Eu saio daqui de Fortaleza hoje, 4 horas da manhã, vou pro Rio, pouso no Rio às 8 horas da manhã, vou para casa em Niterói, pego meus filhos, vou meio-dia para o Santos Dumont, embarco para Guarulhos, eu, Laís e Pedrinho. Em Guarulhos eu pego um voo para Confins, chego em BH às 6 horas e vou para o Mineirão amanhã de noite, Flamengo e Cruzeiro. Tô lá no Mineirão com meus filhos amanhã, eu, Pedrinho e Laís, eu e meus amores. Tô morrendo de saudade deles, 5 dias que eu não vejo meus filhos, né? Dei aula em Salvador sexta, dei aula em João Pessoa sábado, dei aula em Recife domingo e aqui em Fortaleza ontem e hoje. Vamos lá, pra gente encerrar a live. Vamos lá, não vamos falar de futebol não, vamos encerrar a live, tá? Então, competência originária dos tribunais, bora Alex, competência originária dos tribunais, concessão de exequatur, a cartas rogatórias, concessão de exequatur a cartas rogatórias e homologação de sentenças estrangeiras. Flavinha, você, a galera de Recife, aí Alexandre, você, que saudade de vocês de Recife. Concessão de exequatur a cartas rogatórias e homologação de sentenças estrangeiras, ok? Então vamos lá, vamos pegar qual é a dica para a sua prova. Vamos embora? Rapaziada, vem comigo. A banca pode lhe perguntar qual é o órgão jurisdicional competente para conceder execute-se a uma carta rogatória proferida no exterior para ser cumprida aqui no Brasil. E quem é que tem competência originária para pegar uma sentença proferida por um órgão do Poder Judiciário de outro país que se pretende fazer cumprir no Brasil? Gente, se um juiz, se um tribunal da Itália, dos Estados Unidos produz uma decisão que a priori vai produzir efeitos no Brasil, essa decisão só pode produzir efeitos no Brasil se ela for compatível com a jurisdição constitucional brasileira. Então algum tribunal tem que pegar essa sentença estrangeira e homologar. E homologando dizer, ok, porra, caralho, entrou uma música agora, Rhythm is a Dancing, eu dançava essa música. Porra, isso aí é 1994, 1995, quando eu fui morar no Rio, vocês sabem, já contei pra vocês que eu fui dançarino, né? Dancei, fui gogoboy, menino novo, 18 anos, novinho, vou fazer 40 já, galera. Caraca, eu dançava, caraca, Rhythm is a Dancing. Puta que pariu, velho, que emoção, né? Muita gente aí não conhece isso não, a molecada novinha, pirralhada dos anos 90 não conhece isso não. Eu sou dos 70 mesmo, eu sou de 77. Rhythm is a Dancing, Rhythm is a Dancing. Caraca, galera, eu dançava só rodando a gravata, que época boa, cabelo branco, careca, 40 anos, filho de 10 anos, 12 anos de casamento, mas uma lembrança boa vendo, hein? Ai, Maria. Então veja, a quem compete conceder exequatur a carta rogatória
e a quem compete homologar sentenças estrangeiras que se pretende dar eficácia no Brasil. Bom, preste atenção, a competência é originária do STJ, compete ao STJ, bora Everton, parabéns pelo filhote, compete ao STJ processar e julgar originariamente, bora Xande, tá em São Paulo, lindo fiscal, meu parceiro Alexandre de São Paulo, compete ao STJ processar e julgar originariamente os pedidos de concessão de exequatur à carta rogatória e de homologação de sentença estrangeira, ok? Imaginem uma sentença proferida no exterior, num inventário de alguém que morreu e deixou bens no Brasil e tem um herdeiro no Brasil. Quem no Brasil homologa essa sentença estrangeira para que ela possa produzir efeitos? Se não tiver homologação, a sentença não pode produzir efeitos. O STJ, ok? Bom, aonde você vai achar isso? Obviamente, no artigo das competências do STJ na Constituição, que é o artigo 105. O artigo 105, que é o artigo que define as competências jurisdicionais do STJ, quem quiser abrir a Constituição, abra e acompanhe, ele tem 3 incisos. O inciso 1 é o das competências originárias. O inciso 2 é o das competências recursais ordinárias. ROC, recurso ordinário constitucional. E o inciso 3 é o das competências recursais excepcionais, recurso especial. O artigo 105 é o que define as competências originárias do STJ. No inciso 1, as competências originárias são 9, alíneas A, B, C, D, E, F, G, H, I. São 9. O STJ só tem 9 competências originárias, só se ajuiza a ação no STJ em 9 casos. Artigo 105, inciso 1, A, B, C, D, E, F, G, H, I. O 105, inciso 2, são aquelas 3 competências do STJ para julgar recurso ordinário. No habeas corpus na letra A, no mandado de segurança na letra B e nos conflitos internacionais da letra C. O inciso 3 é o do recurso especial, alíneas A, B e C. O STJ, moçada, ele só tem 14 competências processuais. As 9 competências originárias do 105, inciso 1, alíneas A até I, e as 5 competências recursais, do inciso 2 e inciso 3. 3 delas em recurso ordinário, 2 delas em recurso especial. Dentre as 9 competências originárias do STJ, do 105, inciso 1, observe que lá na linha I, ABC, DEF, GHI, lá na linha I está escrito: compete ao STJ julgar originariamente o pedido de concessão de exequatur à carta rogatória e de homologação de sentença estrangeira. E aí, minha gente, qual é a grande pegadinha de prova? Pelo amor de Deus, gente, até dezembro de 2004 essa competência era do STF. Essa competência mudou para o STJ com a emenda 45, de 8 de dezembro de 2004. Foi com a emenda 45 de 8 de dezembro de 2004 que essa competência passou para o STJ. Então, até a reforma do judiciário, emenda 45, essa competência era do STF. Tanto que, se você abrir aí sua Constituição, abra sua Constituição e leia. E embaixo da linha aí, observe que tem uma anotação. Eu te garanto que tem, porque eu conheço todos os VADs. Conheço todos, da Saraiva, da Método, da RINA, eu conheço todos. Pô, eu mexo com essa porra há década e meia. Tem uma observação assim, ó: dispositivo inserido pela emenda 45 de 8 de dezembro de 2004. Pode ver que tem, tá vendo? Tem sim, claro que tem. Em todos os VADs tem. Isso é igual em todo VAD. Ok? Beleza. Então era do STF, passou para o STJ. Agora, minha gente, para fechar essa live com chave de ouro, e eu ir pro hotel tomar um banho, vou terminar de comer meu caranguejo, que deve estar gelado ali, mas eu amo caranguejo, vou comer o caranguejo gelado, porque eu tenho que dar aula às 7 horas da noite aqui no curso Juris. Dou aula até 10h30 da noite hoje. E aí, depois de dar aula, venho pro hotel, janto, tomo um banho, vou para o aeroporto, embarco de madrugada pro Rio de Janeiro. Para fechar com chave de ouro, a grande pegadinha de prova. A grande pegadinha de prova. Vocês já pensaram
se o STJ homologar a sentença estrangeira e após homologada ela não for cumprida? Vocês já pensaram se nego banalizar a atuação do STJ? Se o STJ homologar a sentença estrangeira e o beneficiário que quer se valer do conteúdo da sentença proferida no exterior já homologada pelo STJ, se a sentença estrangeira homologada pelo STJ não for cumprida, a quem ele pede, a que órgão do judiciário ele se dirige pedindo para executar a sentença já homologada? A quem incumbe julgar o pedido de execução da sentença estrangeira após a homologação do STJ, se não houver o cumprimento da sentença? Olha que interessante. A quem incumbe julgar um pedido de execução do exequatur dado pelo STJ a carta rogatória? Imagine que veio a carta rogatória dos Estados Unidos, o STJ deu o exequatur e não se está cumprindo. Não se está cumprindo, se está ignorando o exequatur dado pelo STJ, a carta rogatória. A quem você deve dirigir um pedido, entrar com uma ação de execução, o cumprimento forçado da carta rogatória que já teve o exequatur dado pelo STJ? Juiz federal. Juiz federal. Cabe a juiz federal, primeira instância, moçada. Cabe a juiz federal julgar originariamente o pedido de execução. O pedido de execução da carta rogatória após o exequatur dado pelo STJ. Cabe a juiz federal julgar o pedido de execução da sentença estrangeira após o STJ homologá-la. Então, se o STJ já homologou a sentença estrangeira e ela não está cumprida, estão banalizando o STJ. Juiz federal recebe, procura o juiz federal, excelência. Eu estou aqui com essa sentença estrangeira que me favorece, o STJ já homologou. Execute-se. É juiz federal que executa a carta rogatória após o exequatur. Aonde você vai achar isso? Lá no artigo 109. Lá no artigo 109. Inciso 11. O artigo 109 é o artigo que define as competências originárias de juízes federais. Ele tem 12 incisos, 12, que vão de 1 a 11, mas são 12, porque entre os 5 e os 6 tem o 5 dígito A, do incidente de deslocamento de competência. Então são 12 matérias, e só 12, de competência originária de juiz federal. Você só ajuiza uma ação para juiz federal em 12 hipóteses. Os 12 incisos do artigo 109, entende? Bingo! Moçada, se eu não me engano, e vocês vão me dar uma cola, é o inciso 11, é o último. Se eu não estiver equivocado, se alguém que está com a Constituição na mão puder me dar uma cola, é lá no inciso 11 que vai estar previsto, que compete, é o 10? É o 10, Grace? Obrigado. Então no inciso 10 está previsto que cabe, valeu, gente, valeu, Cris. Então, tá no inciso 10, foi bom perguntar, tá vendo a humildade? Foi bom perguntar. Então, compete a juiz federal processar e julgar originariamente o pedido, valeu, Cirlane, de execução da sentença estrangeira já homologada no STJ e da carta rogatória que já teve o exequatur dado pelo STJ. Matamos. Meus irmãos, posso fazer um pedido a vocês? Quem ainda não segue no Instagram, meu Instagram pessoal, e o Instagram Eu Amo Constitucional e Eu Amo Tributário, vamos seguir. Lá no Instagram, siga o Instagram Eu Amo Constitucional e o Instagram Eu Amo Tributário. Vamos estudar Constitucional e Tributário. E siga meu Instagram, @Pedro Barreto, Portal F3. Pedro Barreto com 2T, Portal F3. Sigam, acompanhem. E se você puder, divulgue aos amigos que hoje começou o rol das 200 dicas. Hoje foi a primeira live. Todo dia eu vou tentar entrar. Eu vou tentar entrar todo dia para fazer uma live para vocês, tá certo? Com as dicas de tributário e constitucional para a gente fechar essas matérias na prova, tá certo? Aí mais perto da prova, eu dou outras dicas de administrativo, processo civil, humanos, consumidor, civil, das outras matérias que eu ensino, tá? Mas vamos aqui com 200 dicas de tributário e constitucional pelo Periscope, tá certo? Um grande beijo. Quem quiser fazer o meu curso 22 no Alvo, está disponível no site do Portal F3. O 22 no Alvo é o meu modo de constitucional, o meu modo de tributário, o modo de ética para a prova da OAB. Assistam que vocês vão gostar. Tudo bem? Beijo grande. Fiquem com Deus. Eu vou correr, porque já já eu tenho aula presencial. Tenho que tomar um banho, botar a bermudinha ou tênis,
camisa polo, estilo PB e da aula. Valeu? 22 do alvo, tá lá no site do Portal F3. Adquira que você vai gostar bastante, tá certo? Tá com mais de 500 inscritos e agora eu abri a turma 2. Tá começando agora a turma 2, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus.